gravando. Tem muita gente. Oi, doutor Campos. Oi, tudo bem, nós vamos fazer sessão amanhã. Sim, amanhã. Amanhã então, tá bom. Podemos começar, né? Pode começar? Pode. Engraçado que eu não apareço, só aparece minha foto. Você tá, sua foto está aqui. Doutor, não esquece, né? Pra falar. Mas é só a foto, mas tem que aparecer eu de Você verdade. vira atrás da câmera. Tá bloqueada a sua Simplesmente imagem, tá não? até vir atrás da câmera. Só porque Mas é, mas eu sei. Não, eu antes da aperto a voz, câmera então e aí atrás da não câmera. resolve. Vamos começar então? Desliga os microfones. Desligar os microfones, por gentileza. Boa noite. É um grande prazer estar com vocês aqui. Vamos trocar algumas ideias nessa sessão do seminário Como Não Compreender Lacan. A gente deu o título de O Significante, dois pontos. O passe do inconsciente. É importante, a palavra passe, essa palavra tem um significado eminentemente lacaniano. O Lacan, quando em 1964, mais ou menos, eu não sei bem, acho que foi 64, eu não estou com certeza da data, ele pediu o reconhecimento da sua sociedade, a Sociedade Francesa de Psicanálise. E o comitê da IPA em Zurique, na Suíça, não reconheceu. Só aceitaria a nova sociedade que ele havia criado, Sociedade Francesa de Psicanálise, se ele e François Doutor deixassem o ensino. Então, ele resolveu criar a École Freudienne de Paris, a Escola Freudiana de Paris, e a partir daí ele criou a ideia do passe, o mecanismo do passe. O que é o passe do ponto de vista lacaniano? É o estudo, é o que o analista faz, ele é um passante. No momento que ele entra na formação, que ele está na teoria, que ele está ouvindo, que ele está também ele faz análise, e ele entra também, além de fazer análise, ele tem outras atividades. Então o passe é exatamente o ato inaugural do psicanalista. Ou nós poderíamos considerar em direção ao passe, em direção ao ato inaugural do analista. Alguém só se torna analista quando ele recebe o passe, né? Por isso no outro seminário nós chegamos a dizer, lembra-se, acho que vocês se lembram, que a presença do analista é, na verdade, um fenômeno do inconsciente, né? Então, por isso que hoje, em torno do capítulo 2, embora eu não tenha me fixado muito, eu leio um capítulo de Lacan, eu interpreto, eu me inspiro para poder conversar com as pessoas. É claro que alguém poderá ter uma ideia muito melhor do que a minha em relação ao que nós vamos abordar hoje. O significante, o passe do inconsciente. Então, na verdade, nós entendemos que o significante é o movimento do inconsciente. Ele é a existência do inconsciente, tanto para o analista como para o analisando. Ok? O amor lacaniano, nós falamos no último seminário, né? Essa questão do amor lacaniano é algo que importa muito, e quem tem um trabalho é o Jean Alouche, que escreveu um livro chamado Amor Lacan, em que ele fala sobre o amor em toda a psicanálise de Jacques Lacan. Aqui temos aqui o que vem em suplência à relação sexual. O que suple a relação sexual? É precisamente o amor, né?
Então nós falamos que a relação sexual não existe, porque o amor não é baseado na sexualidade. O amor é alguma coisa superior, alguma coisa sublime. A sexualidade é apenas, eu diria, uma escada. Mas modernamente, eu falei do amor cortês da outra vez, eu falei dos vários movimentos do homem não apaixonado, né? Porque todos os filósofos gregos jamais admitiam a paixão na questão do amor, né? Então, eu coloquei essa questão dos vários passos que aquele cavalheiro tem que fazer para conquistar a sua amada, né? Por que Lacan aborda o amor cortês em seus seminários? Eu não lembro qual especificamente. Porque a relação do analista com o analisando, o analista não tem amor de transferência, mas ele tem uma pequena dose de transferência. E tem todos os ritos do amor cortês, né? Com as devidas adaptações. A relação, quando alguém se dirige a um analista e pede uma análise, ele tem que seguir ritos esses que existiam para os amantes que buscavam a amada. Era realmente uma coisa maravilhosa, e eu apresentei os vários passos do amor cortês. Foi de Marsilio Ficino, um filósofo neoplatônico de Florença, século XIII, mais ou menos, né? Estar em frente de um coletivo gramatical de palavras. Agora nós já saímos daquele assunto. O que é estar em frente a um coletivo gramatical de palavras? É muito complexo para um analista estar no amor de transferência que existe entre do analisando por ele e da empatia que existe. É muito complicado lidar com um coletivo de palavras. Por isso que Lacan chamou esse coletivo de palavras de significantes, ou um significante. Pode ser várias frases, pode ser um silêncio, pode ser uma palavra, 2 palavras, 10 frases, e ocupar o lugar do um na qualidade de significante. Isso torna, obviamente, inclusive, isso torna a estrutura da psicanálise uma estrutura matemática, né? O socorro saussuriano à psicanálise. É claro que nós não podemos dizer que não dependemos da linguística. Dependemos, sim. Lacan gostava de dizer não se trata da linguística, mas se trata da linguisteria. Mas o Ferdinand de Saussure, que aliás um filho dele se tornou aluno de Lacan na psicanálise. Ferdinand de Saussure criou o signo S maiúsculo barra e S minúsculo. S maiúsculo representa o significante, o S minúsculo o significado. Lacan esperava usá-lo na psicanálise. Mas existe uma barra para o significante. Há uma barra entre o significante e o significado. E as coisas se tornam complexas. Então Lacan resolveu tirar a barra e tirar o significado. E dizer, não, o significante agora não significa nada. Ele sozinho, sem a dinâmica psicanalítica, sem a dinâmica do inconsciente, ele não tem sentido nenhum. As palavras que estariam, por exemplo, em um significante, podem não significar nada para o analista, fora do processo analítico, fora do passe que está andando, do passe analítico que está andando. Ok?
A leitura e a escuta impossíveis. Realmente ler. Nós sabemos que já valorizamos muito a Lalang nos nossos seminários, a Lalang ou a língua em português, que na verdade o pai não percebe a Lalang, ele não tem a capacidade de perceber, não. É um fenômeno que rola entre a mãe e o bebê, e o infante. Isso é importante. E nós sabemos que a Lalang cria uma estrutura inconsciente para que a linguagem possa vir. E Lacan chegou a chamar a linguagem como sendo uma elucubração, como um pensamento, como reflexão para a Lalang. Então vejam vocês que a mãe, ainda a mãe construindo a Lalang, ela está dando chance daquele sujeito, do infante, ter a língua, entrar no mundo da linguagem, né? Olha, a linguagem não é só estudada por linguistas, ela é estudada por filósofos. Nós temos um livro especificamente sobre a linguagem de Heidegger. Heidegger tem um livro específico sobre a linguagem. Então vejam vocês, embora o sujeito humano tenha os traços da Lalang e as elucubrações da linguagem, ler e escutar é uma impossibilidade da busca do sentido. Ler é mais difícil do que escutar. A escuta é mais fácil. Tanto que a psicanálise se baseia na escuta e não na leitura de textos. Embora nós admitamos que o que ficou registrado da Lalang no inconsciente do infante é uma gramática, é uma certa gramática, é uma certa gramatologia, né? É uma certa gramatologia. Então vejam vocês, Freud lança a associação livre de ideias. Aí ele está dando margem para que o significante exista. O analista ouve associação livre de ideias. Ele não escuta a linguagem costumeira, ou a linguagem do falatório do mundo, ou a habladuria, como se diz em espanhol. Não, o analista não escuta isso, ele escuta significantes. Mesmo a partir de Freud foi assim, associação livre de ideias e ouvir aquilo que é importante no processo clínico, ou da dialética clínica daquele sujeito que você está cuidando dele. Lacan cria o significante a partir da associação livre de ideias, obviamente ajudado por Ferdinand de Saussure, como se for um aparelho matemático. O significante é um aparelho matemático da seção de análise. O analista não programa nada e ele está ali vazio, ele está sem teoria e pronto para escutar, para fazer a sua escuta. O faraó e a escrita. Interessante. Tem um pequeno livro aqui que eu gostaria de mostrar. Eu tenho na minha mão o livro de Platão, o Fedro ou do Belo. O Fedro ou do Belo. Foi daqui que eu tirei esse tópico que eu vou agora apresentar para vocês. O que ocorreu que Tote era uma espécie de deus no Egito antigo, né? No Egito bem arcaico, e Platão conta uma rápida história da relação de Tote com o faraó. A escrita é ilegível.
Não é fácil, escutar também, mas se é significante, é fácil. A escrita é ilegível e o discurso com palavras também. No diálogo platônico, que é o Fedro que eu acabei de mostrar, ou do Belo, Fedro ou do Belo, Sócrates fala no Egito Antigo. O deus Tote concebeu os números, o cálculo, a geometria, a astronomia e a escrita. Ele ofereceu-a ao faraó de então, dizendo ao rei que a escrita faria com que seus subalternos tivessem tudo na ponta da língua, quando ele precisasse. Depois de entender, houve uma recusa por parte do faraó, que queria que todos soubessem tudo através da memória pura e da linguagem oral, quando ele precisasse. Então isso está no Fedro de Platão, né? E mostra a importância da linguagem oral. O nosso grande filósofo Jacques Derrida, que escreveu a Farmácia de Platão, tem esse episódio descrito em um capítulo, né? É exatamente retirado de Platão. A Farmácia de Platão, que é o nome do livro, um livro belíssimo de Jacques Derrida, o teórico, o filósofo da teoria da desconstrução. Então, o faraó queria que todo mundo soubesse na ponta da língua, de cabeça, de memória. Ele não queria nada através de anotações. A Lalang, voltamos a Lalang. Já abordamos a Lalang, um fenômeno da mãe com o infante. Todo mundo já sabe o que é Lalang, mas de alguma forma tem algumas pessoas novas que talvez ainda não tenham esse conceito internalizado, né? A mãe dialoga com o bebê até os 4 aos 6 meses, dialoga com o bebê e ele cria uma estrutura linguística, eu diria, basal, que fica lá gravada no inconsciente e que vai permitir que ele entre no mundo da linguagem a partir dos 6 meses de idade, né? Ele entre no mundo da linguagem e possa interagir com a figura paterna, com a metáfora paterna. A Lalang é uma estrutura arcaica, arché em grego. Arché que é arcaico, que é antigo, né? Do ser no mundo. Ela é necessária, porque se a mãe recusa o infante, se a mãe recusar o infante e ela não tiver désir de la mère e désir de l'enfant, desejo de mãe, desejo de criança, são termos tipicamente lacanianos, genuinamente lacanianos. Então, se ela não tiver esse desejo de mãe e não estiver sustentada por uma dialética fálica, a Lalang não funcionará na produção da linguagem. Porque Lacan diz, a linguagem é uma elucubração, eu já disse isso, é uma elucubração sobre a Lalang, né? Mas tem que haver o desejo de mãe, desejo de criança, tem que haver uma dialética fálica, tem que haver um falo com Φ maiúsculo apoiando esta mulher, apoiando, vamos dizer, o pai, ou o segundo pai, ou o outro pai, ou a outra mãe, ou se é um casal hétero, obviamente é a figura da mãe. Então vejam vocês, a Lalang ela é um ato inaugural da gramatologia, é muito importante. Gramatologia, que é um termo tipicamente derridadiano, né? A Lalang não é um idioma, é importante dizer, todavia uma gramática arcaica, sob a qual o mundo gerará a linguagem. É muito importante dizer isto.
a natureza do significante, a linguisteria, né? Ele juntou lang no sentido com linguagem com histeria e criou a palavra linguisteria. Lacan diz, não, nós não trabalhamos com os linguistas, nós trabalhamos com a linguisteria. É a associação de histeria com linguagem. A linguisteria existe quando o significante cola-se no outro. Aí tem linguisteria. E faz a estrutura clínica. Não é? O significante não tem relação alguma com a coleção de palavras do dicionário. Nada. Nenhuma relação com as palavras do dicionário. Porque o significante não é linguagem. Ele é o significante. Uma estrutura que pode significar nada, alguma coisa, uma coisa mediana, ou significar algo de grande profundidade, né? O significante ocupa o lugar do um. Ele é o um. Às vezes Lacan, em um seminário dele, em língua francesa, ele escrevia, em vez de escrever le un, com U, ele colocava com H, H-U-N, né? Um. E tem o iadelan. Iadelan é um termo lacaniano, a do um. Quer dizer, o significante é o iadelan, do qual nós podemos tirar algumas coisas, né? Podemos tirar algumas coisas. Sendo uma palavra ou um número ilimitado de palavras que são matizadas pelo inconsciente. Um com o maiúsculo ou o iadelan, que vocês vão ver no texto como é que ele é escrito por Jacques Lacan. Ok? O sujeito na busca da coerência na linguagem é difícil. Porque todos nós, é importante que se diga, todos os sujeitos humanos, todo sujeito humano, qualquer sujeito humano, tem um núcleo de psicose. E o Dr. Wilfred Bion, psicanalista britânico, que era seguidor de Melanie Klein, um seguidor moderado de Melanie Klein, né? Não era dos radicais kleinianos, né? Que morria por Melanie Klein, né? Então, vejam vocês, todos os sujeitos têm núcleos psicóticos, ele até chamou de núcleos psicóticos da personalidade. Foi esse nome que ele deu. A Melanie Klein fala, do nascimento até os 4 meses, 6 meses, o infante passa pela posição esquizoparanoide. Se não metabolizou tudo como devia, com a presença da metáfora materna, ele pode ter um núcleo de personalidade, ele pode ter um núcleo psicótico importante, mais importante ou menos importante, né? Então, Jacques Lacan também fala dos núcleos psicóticos que podem existir no sujeito, que às vezes pode ser a causa de uma psicose, de um surto pequeno, de um surto moderado, né? Por isso que os psiquiatras da Associação de Psiquiatria dos Estados Unidos, eles usam conviver 6 meses com o paciente para fechar um diagnóstico de uma psicose ou outros diagnósticos, né? Há diagnósticos, é claro que nós temos a capacidade de diagnosticá-los muito rapidamente. Tudo dependerá do histórico clínico, né, do paciente. Para tal, o sujeito não psicótico anda em busca do ordenamento da linguagem. Poxa, eu pensei isso? Não pode. Eu sou louco se eu continuar com essa ideia. Pensei aquilo outro? Não, essa tá boa, essa ideia. Não, essa ideia aqui não dá. Então nós estamos o tempo todo usando logos, que é a razão, é o nome da razão em grego, né? Logos, a medida certa das coisas, né? E tem a hubris, que é um núcleo de loucura.
a hubris é um núcleo de desordem do sujeito. E tem até, que é a loucura cotidiana em grego, até é acento agudo, né? Então, para falarmos, para escrevermos, para escrita, para fala, se eu não sou psicanalista e nem analisando, obviamente que eu tenho que estar procurando o que vou dizer, né? Com o nosso analisando, sim, o analista não deve deixar o seu núcleo residual de loucura transferir-se para o psicanalista, ou para o analisando, perdão. Ele não deve, né? Então, então nós temos o logos, temos a hubris, a te, que é a loucura cotidiana, isso vem da Grécia, do grego. O sujeito humano, para se manter no mundo, ele precisa de logos, sem a te, a loucura cotidiana, mas ele precisa também da sofrosine. Sofrosine é serenidade, calma, racionalidade, serenidade. A sofrosine, ela se une muito bem com o logos. É um afeto de altíssimo nível que foi cultuado na civilização grega antiga, na Grécia de Aristóteles, na Grécia de Sócrates, na Grécia de Platão. Ok? Sofrosine. O mundo contemporâneo, o chamado mundo líquido contemporâneo, né, daquele pensador polonês, está muito complexo. As pessoas usam pouco logos, usam pouco a sofrosine, que é a serenidade, não é? Evita a estrutura da loucura, a loucura mínima pessoal que todo mundo tem, né? Então as coisas estão muito complexas. O mundo contemporâneo confundiu o amor com a relação sexual. A relação sexual não existe, Lacan fala isso nos seus seminários, nos seus livros. É difícil o volume em que ele não tem essa afirmação, né? Então e a gente percebe que no mundo da mídia, da comunicação, eles sempre falam em psicólogo e falam em psiquiatra. E a gente ouve os psiquiatras falarem loucuras. Loucuras, não que eu esteja desprestigiando a psiquiatria, não é isso. Mas eles falam determinadas coisas que estão fora do conceito, mesmo sendo um conceito psiquiátrico, né? La logique de Port-Royal, logique de Port-Royal, Porto Real, né? Trabalhando na lógica da humanidade, esse foi um núcleo de pensadores, cujo líder, o líder do grupo, deixa eu ver o nome dele aqui, Cornelius Otto Jansenius. Cornélio Otto Jansenius. La Logique de Port-Royal. Ele era o líder, era um mosteiro inspirado em Santo Agostinho. Santo Agostinho é considerado o santo mais citado na filosofia e na psicanálise, né? Que admitia o pecado original, porque ele não admitia que alguém nascesse bom, que o bem fosse possível numa pessoa sem que o infante fosse trabalhado. Daí ele defende a teoria do pecado original, né? E que o bem não nasce nas pessoas. No estado de natureza, a pessoa não tem o bem. É o que nós aceitamos na psicanálise.
E esse é o pensamento do jansenismo também, que é esse movimento que surgiu em Port-Royal, na França, né? Então, é importante lembrar de que Santo Agostinho aceita o pecado original. Ele tem um livro sobre tudo aquilo que ele praticou de exagerado, de luxúrias e outros pecados e que ele teve ao longo da vida dele, né? O Santo Agostinho. Então esse grupo tinha uma inspiração por Santo Agostinho. Trabalhando na lógica para a humanidade, Antoine Arnaud e Pierre Nicole publicam a obra La Logique de Port-Royal em 1692. E a gramática de Port-Royal estava lá. Surge também em 1966, organizando a língua francesa para que as pessoas pudessem pensar, né? Vem organizar o francês como fala. Nós temos uma língua mal falada na sua historicidade, é o inglês. Porque o inglês, o francês foi a língua da Inglaterra do ano 960 até o ano 1364. Os reis ingleses não falavam inglês, falavam francês. E como era sempre uma população não letrada, uma população humilde que falava a língua inglesa, a gente percebe que é uma língua que não tem gramática, que não tem regras de pronúncia, gramática, é uma língua extremamente confusa. Ela foi ordenada, pelo menos no nível em que estava, mas não foi possível organizar mais, foi através do grande teatrólogo britânico, né? Shakespeare foi aquele que praticamente escreveu a língua inglesa. Mas a língua francesa, então, eles estão organizando, trabalhando para criar a gramática, porque a gramática é uma forma de organizar o pensamento, né? A gramatologia antipsicótica. Eu andei falando um pouco disso já mesmo. A gramatologia é um grande esforço de ordenar o discurso no nosso dia a dia, né? E deixá-lo fora da estrutura psicótica originária ou arcaica que nós temos, de uma microestrutura. Todo sujeito humano tem pontos psicóticos da personalidade. Eu já falei. Pensamento do Dr. Wilfred Bion. Cornelius Ottos Jansenius, esse grande pensador francês, né, que é o líder do movimento jansenista. O movimento jansenista. A natureza humana por si só é incapaz do bem. O bem é uma construção do sujeito humano. Isso parece que a gente está falando em Lacan. Parece que nós estamos falando em Freud. Especialmente em Lacan, na construção do sujeito. Existe o humano do estado de natureza e o humano do estado de construção antropológica, cultural, ética e etc. Né? E nós sabemos, a gente ouve pessoas, recebe analisando, há programas de televisão em que a gente percebe, de acordo com a história familiar, você vai ter o sintoma. O bem é um bom sintoma, a prática do bem, né? Então a natureza humana, segundo Cornelius Jansenius, a natureza humana por si só é incapaz do bem, né? Jansenius, com pensamento próximo de Santo Agostinho, eu já falei, é o jansenismo, né? Ele foi condenado pelo Tribunal do Santo Ofício. Não sei se chegaram a executá-lo, mas ele teve uma condenação do Santo Ofício. Jansenius, com pensamento próximo ao de Santo Agostinho, corrobora o pensamento da psicanálise hoje,
Incrível, né? Bacana. O infante ao nascer é oco de personalidade. Todos nós já sabemos disso. Nem para o bem, nem para o mal. Não é? Isso, quando falamos da Lalang, nós sabemos que a Lalang é necessária. Uma Lalang bacana, bem elaborada, bem cumprida, para que nós não tenhamos um caso de autismo, né? E dentro da visão kleiniana da posição esquizoparanoide, também, ela mal perpassada pela mãe, nós sabemos que o bebê tem momentos terríveis na existência dele. Ao chegar no mundo, o infante não conhece nada, ele não sabe nada do que está ao redor dele. E a mãe, imediatamente, ela vai se constituindo como o mundo dele, e dando conceitos, se tornando um outro absoluto, e ela passa a ser o mundo. A linguagem dela, o seio, enfim, o leite, o olhar dela para o infante. Estruturas fundamentais do significante. Nós temos a repetição, né, que é um dos conceitos fundamentais, podemos até vê-lo, talvez no próximo seminário, tais como o recalque, é uma repetição, o retorno do recalcado, a denegação, o retorno do denegado, ou a foroclusão do significante mestre, que é a base da estrutura psicótica, a foroclusão do significante do nome do Pai, não é isso? Há um significante que coordena os demais significantes. O movimento dos significantes tem um significante maior, que coordena. E normalmente a metáfora paterna é a figura que vai produzir esse significante. Temos a denegação, a base da estrutura perversa, e temos o real simbólico imaginário, e que nós podemos rever aí dentro do seminário. A gente pode rever esse assunto para aqueles que ainda não têm isso na cabeça. Bom, aqui são os 4 discursos de Lacan. É um tema interessante, é o discurso do universitário, o de cima, o discurso do mestre, o discurso da estética e o discurso do analista. Eu tenho vontade de dar um seminário, não sei se é bom, né, se for aprovado pela coordenação do curso de psicanálise, e dar um seminário só sobre como usar esses 4 discursos, né? Esses 4 discursos são constituídos pelo significante S1, significante S2, pelo objeto pequeno a, que é, na verdade, o sujeito sem o gozo do outro, o gozo fálico, e tem também o sujeito, o S barrado. Eu acho que vale a pena a gente estudar isso num seminário específico. Eu só coloquei como um recado para que no próximo seminário a gente aborda a questão. Lacan fala: seguir o fio do discurso analítico não tende para nada menos do que refraturar, encurvar, marcar com uma curvatura própria e por uma curvatura que não poderia nem mesmo ser mantida como sendo como a das linhas de força, aquilo que produz como tal a falha, a descontinuidade. Essas curvas, essas deformidades são parte da escuta do analista, né? Na verdade, ele quer falar do significante. Ele quer falar do significante. Se bem que nada pareça melhor constituir o horizonte do discurso analítico, do que esse emprego que se faz da letra em matemática. Olha lá, eu mostrei para vocês
O desfile dos significantes é S1, S2, S3, S4, SN. Nós chamamos isso de autômato, né? Esse desfile de significantes. E, obviamente, ali nos discursos, 4 discursos de Lacan, nós temos os significantes estão lá, não é? O desfile de significantes rola, mas é importante que nós estudemos esses discursos para podermos utilizar como elementos na psicanálise, ao exercer a psicanálise. A letra revela no discurso que não por acaso, não sem necessidade, é chamado de gramática. Ele diz que a letra revela no discurso a gramática, mas ele quer falar da gramática do inconsciente, né? Da gramática que começou lá com a Lalande, né? A gramática é aquilo que da linguagem só se revela por escrito, né? Ele diz que a gramática é aquilo que da linguagem só se revela por escrito. Quando ele diz só se revela por escrito, se revela, obviamente, porque existe a Lalande, existe a língua ou a Lalande, ok? Para não demorar muito, eu acho que eu ultrapassei o meu tempo, né? Então nós ficamos por aqui e temos o prazer de ouvir os comentários, as observações, os acréscimos, ok? Obrigado. Foi um prazer, uma honra falar com vocês. Agora pode desligar os microfones, né?